Breve Catecismo Westminster. De volta ao Gênesis. Quando o cristão é confrontado acerca da origem da humanidade, não há outra resposta a não ser: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Como criou Deus o homem? Vejamos o que a Bíblia diz. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Não há nada entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Salmos, número 86, verso 8. Portanto, Deus criou o homem, macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as criaturas. Qual a diferença entre a criação de outras criaturas e a criação do homem? Deus simplesmente ordenou a existência das outras criaturas, mas quando o homem foi criado, a Trindade decidiu que o homem deveria ser feito à imagem de Deus. Por que essa diferença é importante? É importante pois o homem é a única das criaturas dentre as que Deus criou que é consciente de si mesmo. O fato de que o homem é criado à imagem de Deus significa que o homem é como Deus nos seguintes aspectos: capacidade intelectual, pureza moral, natureza espiritual, domínio sobre a terra, criatividade, habilidade para tomar decisões éticas e imortalidade. Por que Deus criou o homem? O homem foi criado por Deus para que servisse a seu Criador. Deus não existe em benefício do homem, mas sim o homem existe para benefício de Deus, para servi-lo e glorificá-lo para sempre. Que espécie de sabedoria, justiça e santidade o homem teve quando foi criado? A sabedoria do homem era um conhecimento perfeito de Deus, de sua obrigação e de muitas outras coisas pelas quais provavelmente lutamos hoje. A justiça do homem era uma justiça inerente que fazia com que Deus o declarasse ser muito bom. A santidade do homem era a raiz oculta de sua justiça, que brilhava no seu coração. Que tipo de domínio o homem tinha sobre as criaturas? A humanidade é dada um duplo mandato cultural: encher a terra e governar a criação como reis benevolentes. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar nas vossas mãos serão entregues. Gênesis capítulo 9, versículo 2. A teoria da evolução teísta está de acordo com o ensino da Bíblia? Não. A evolução teísta, a evolução como método de criação de Deus, não está de acordo com a Bíblia. O evolucionista teísta pretende crer na Bíblia como livro inspirado por Deus para o homem. Reconhece que Deus é o criador e mantenedor do universo. Porém, rejeita a descrição literal das origens apresentada no livro de Gênesis e declara que, embora a narrativa afirme a criação especial, ela não é exata, pois os cientistas demonstram que os organismos surgiram por evolução. Por conseguinte, Deus deve ter criado o homem fazendo com que evoluísse de animais. A posição da Bíblia pode ser esquematizada assim. Primeiro, a Bíblia diz que Deus criou do nada e que essa criação incluiu todas as coisas que têm, ou terão, ou poderão ter existência. Tudo isso deve a Deus, seu ser e substância, bem como sua forma. Embora isso seja confuso para o homem, é absolutamente necessário se vamos nos ater à fé cristã. Segundo, a Bíblia diz que Deus é eterno, não que a matéria é eterna, como seria necessário para qualquer teoria da evolução. Terceiro, a Bíblia diz que o homem veio a existir pelo ato criador especial de uma vontade livre, autodeterminada. Quarto, reconhecendo que precisamos rejeitar tanto a evolução e sua conotação ateísta, como as explicações filosóficas da evolução, como forma de deixar Deus de fora do universo. Precisamos reconhecer que é possível existir uma variação e que isso não seria uma contradição à Escritura. Existe muito que não entendemos sobre as maneiras e os meios que Deus já usou para trazer o homem e o mundo ao seu presente estado. Mas essa variação está dentro das limitações da norma estabelecida por Deus, segundo é apresentado na Bíblia, e não deve ser confundida com a evolução.
Qual um bom versículo da Bíblia para decorar e lembrarmos da lição encontrada na pergunta número 10? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Conclusão. De volta ao Gênesis. Hoje, muitos querem substituir a doutrina da criação da humanidade ensinada na Bíblia. Assim, para todos temos a chamada. Voltem ao Gênesis e sejam agradecidos por essa verdade absoluta da palavra de Deus.